Glória a Deus. Meus queridos e amigos irmãos, está começando mais um programa Hora da Decisão. Fazia um tempinho que a gente estava sem fazer, mas nós voltemos hoje, com um tema bem relevante, tema sobre liderança. É um tema a qual é muito falado, e muito executado. E hoje a gente vai abordar alguns detalhes sobre esse tema. E no dia de hoje, nosso programa, a gente trouxemos aí três convidados especiais. Trouxemos irmão Israel, Paz do Senhor. Paz, Senhor. Trouxemos também o nosso amigo André, Paz do Senhor. Pai do Senhor Jesus. E também trouxemos nosso amigo, que é líder também, irmão Christian. Pai do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Estamos os quatro varões aqui, né? Nós somos líderes, né? Nós queremos também apresentar nosso ministério. Nós somos ali da Assembleia de Deus, Ministério Assembleia de Deus Bom Pastor de Navegantes. E nós somos líderes ali. E queremos, você que vai nos ouvir essa programação, se você quiser participar com a gente, nós vamos estar aqui disponível para responder. Começando aqui com o nosso líder aqui, irmão Israel, queremos fazer uma pergunta para ele, né? Sobre liderança. Até escrevi aqui. Primeiro, eu queria que o irmão Israel se apresentasse aí para os amigos que vão nos ouvir. Eu sou o diácono irmão Israel, eu lidero a mocidade ali da nossa igreja sede, a mocidade Kadosh, e também coordeno a mocidade do campo, da juventude Bom Pastor. Glória a Deus. A primeira pergunta que nós vamos fazer para o nosso amigo queria fazer a pergunta para o senhor, quando o nosso pastor, né, pastor presidente, pastor Edriz, fez o convite, dizendo, irmão Israel, você vai ser líder da mocidade. Qual foi a sua decisão de tomar essa decisão? Eu quero ser líder. Mateus, a liderança, eu acredito que ela nasce antes de você assumir o seu cargo. Então, por exemplo, Davi, ele já era pastor antes de ser rei. Então, isso Deus já vem desenvolvendo o ministério. Quando surgiu o convite do nosso pastor presidente, pastor Edrísio, para liderar a mocidade do campo, para liderar a mocidade da sede, foi uma grande responsabilidade. A gente já vinha sendo segundo líder, auxiliando o pastor Edenilson. E quando veio a notícia, o convite do pastor Edrísio, a gente foi orar, porque para entender se aquilo é da carne, se aquela é vontade de Deus, se aquele direcionamento vem do Senhor. E aí Deus foi confirmando nos sinais e a gente aceitou esse desafio, mas sempre direcionados por Deus, sempre com a presença do Espírito Santo, para fazer o trabalho da melhor maneira possível. Amém. Glória a Deus. No momento que o senhor aceitou ali, porque nós sabemos que todos nós temos chamado, né? Qual foi a sua maior dificuldade de liderar ali com a juventude? Estar na frente, eu estava como segundo, estar na frente já é bem diferente, a responsabilidade é maior, e a maior dificuldade que a gente tem é porque nós temos jovens de idades bem variadas. Então a gente tem jovens ali de 16, 17 anos e os já de 25. E às vezes você integrar eles no mesmo ambiente, na mesma atividade, é difícil, porque o de 25 ele já é mais calejado, já tem mais experiência na fé, é mais difícil às vezes você engajar ele já passou por experiências às vezes negativas na igreja, já se frustrou com algumas coisas, né? Já o novo convertido, ele tá no primeiro amor, tá naquela paixão, já faz tudo tudo que você coloca na mão dele, ele faz. Então, conciliar esses dois públicos, essas duas idades, vem sendo um desafio que a gente está buscando melhorar cada dia mais. Amém. Eu sei, é interessante, né? Todo líder, ele começa a sua formação ali, formando pessoas. O objetivo dele é formar pessoas, né? E qual o seu objetivo? Por exemplo, se hoje o pastor Edrísio tirasse você da liderança, o que seria da juventude? Será que esses jovens que estão ali estariam preparados para liderar, como sumiu o que você hoje assume? Esse é o maior objetivo do líder, né? E a maior
a gente tem que tentar buscar é ter novos líderes, né? É como, vamos usar um exemplo de uma empresa, se o patrão não estiver na empresa, a empresa tem que funcionar. Funcionar. Então, se o líder sair da mocidade, por qualquer motivo que seja, a mocidade tem que continuar funcionando, né? Então, para isso a gente tem que ajudar os nossos jovens, seja no ensino bíblico, na oratória, no direcionamento de Deus para a vida de cada um, para que quando chegar a hora, porque um dia eu vou sair, né, esteja alguém pronto para assumir o cargo da melhor maneira possível. Amém. Israel, também queria fazer assim, essa pergunta. Hoje, o nosso objetivo, né, irmão André, quando lidera um grupo, é ver ele crescer, né? É ver a expansão, né? E é muito bonito a gente chegar numa igreja e ver ali as cadeiras do jovem tudo cheia, né? Mas qual é o teu sentimento quando tu olha assim para a igreja, por exemplo, tu era para ter 10 jovens ali e lá no teu rebanho ali, do pequeno rebanho, né? Tem só 3. Qual é o teu sentimento? Bom, hoje em dia as pessoas se pegam muito por quantidade, né? Ah, tem 10. Quantos jovens você tem? Quantos membros tem na sua igreja para ver se eu vou ir pregar ou não, né? Eu prefiro ter poucos jovens, mais cheios do Espírito Santo, guiados, do que o banco tá cheio de pessoas que estão ali só por estarem, que não estão buscando Cristo, só estão pelo calor do momento. Então, um jovem quebrantado, chorando com louvor, atento na palavra, esse é um sentimento de realização, de felicidade. Amém. E o senhor está formando jovens ali? Quando eu falo formando, é assim com o objetivo de pregar, de louvar. Sim, a gente tá formando jovens já para terem isso, tem todo um preparo, você vai dando oportunidade, vai dando ensino bíblico, vai dando direcionamento para eles pregarem nossos cultos no congresso, para eles louvarem, porque ele precisa treinar, o jovem precisa desenvolver o ministério que Deus tem na vida dele. Se eu deixar ele no banco a vida inteira, como é que ele vai treinar? Como é que ele vai praticar o dom de Deus? A gente ganha um dom para a gente colocar em prática, e o jovem da mesma maneira. Amém. E aí, André, o que que tu diz sobre a liderança? Primeiramente, eu quero deixar uma boa noite para quem nos assiste, saudar todos com a paz do Senhor Jesus. E acho muito bom essa nossa união aqui, nesse momento que nós estamos aqui, porque eu lá atrás, eu em outra, digamos, quando ainda não servia a Jesus, é, eu não imaginava que um dia eu poderia estar num momento como esse, aqui juntamente com nós, com o irmão Mateus, com o irmão Christian, com o irmão Israel, fazendo parte desse podcast para a gente cada vez mais estar seguindo firme na obra do Senhor. E respondendo à pergunta do irmão Mateus, sobre liderança, vamos lá. Eu me espelho muito na liderança quando eu eu olho para a história um pouco de Moisés e ver o sofrimento da qual Moisés passou no deserto, né? Do Egito, tirar aquele povo até levar a terra prometida e depois formar um líder que iria assumir quando ele partisse, né? E eu quero também estar lendo aqui, se o senhor me der permissão, só o capítulo de número 1 de livro de Josué, que diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Somente aqui. Então, nesse versículo, aqui, nesses dois versículos, eu vejo que Deus já tinha preparado algo para Josué. Josué foi aquele que sucedeu depois da morte de Moisés, né? Que começou a dar continuidade no que o povo estava com a promessa de entrar na Terra Prometida, visto que Moisés não alcançou
só viu, mas não entrou na Terra Prometida juntamente com aquela geração. E trazendo aqui para os nossos dias, quando eu olho para a história de Josué, eu vejo assim que Deus tem um chamado como liderança na vida de cada um de nós. Não foi Amém. por acaso que nós estamos numa liderança, né? Como diz o ditado, nós não caímos de paraquedas nas nossas congregações. Se Deus confiou esse trabalho para nós, é porque Ele vê um potencial de líder para nós. E não, eu não vejo, irmão Mateus e diácono Israel, eu não vejo só a gente como líder, às vezes, só de jovem. Eu já consigo observar mais para frente, a gente como Então, liderando só algo numa maior. preparação, né? Isso aí. E eu vejo também em cada um nós um chamado e uma liderança para que a gente possa cada vez mais crescer nessa visão de liderança e isso é um aprendizado para algo maior que vai vir lá na frente, que a gente às vezes não estamos nem sabendo, mas que Deus já está trabalhando em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir um pouquinho aqui nosso irmão Christian, né? Vai ser o irmão Christian. Pode ser eu, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem. Glória a Graças Deus. Irmão Christian, a minha pergunta é parecida que eu fiz pro nosso irmão. Qual foi assim, quando o senhor recebeu o convite também para estar com a gente ali, ser o nosso segundo, o que fez o senhor aceitar? Para responder essa pergunta, eu vou ter que voltar um pouco no tempo. Quando eu olho para minha história, eu vejo que fui muito corajoso, porque eu sou meio que novo convertido. No final de 2023, bem na virada do ano, foi onde eu aceitei a Jesus. E a minha esposa, toda a família dela é evangélica, então foi tudo um aprendizado. Então eu comecei ali em 2024, no final de 2024, eu me batizei. Então, no começo ali, quando a gente é novo convertido, a gente fica um pouco perdido, sem saber o caminho. A gente não tem um hábito ainda de ler a palavra, a gente não tem um hábito de orar, igual a gente é quando a gente entende mais a palavra de Deus. Então, foi um aprendizado, teve um caminho até esse chamado. E eu também vejo a história de Moisés, só que lá no começo, quando ele não achava que era capacitado para guiar aquele povo. Ele não achava que era capacitado, mas quando a gente olha para a história, a gente vê que Deus ele não escolhe os capacitados. Ele escolhe aqueles que até não são capacitados, mas ele capacita no percurso. Então, Verdade. quando foi uma surpresa, irmão Mateus, foi uma surpresa, porque a minha esposa estava conversando com a Miriam, aí eu cheguei em casa e só um atento que umas 3 semanas antes dela começar a conversar com a Miriam, ela falou pra mim, amor, eu senti no coração que a gente vai ser líder de jovens. Aí eu falei assim, amém, amor, vamos orar e vamos ver qual é a oportunidade que Deus vai nos dar. E a gente começou a orar, e ela começou a conversar com a Miriam, eu estava trabalhando. Quando eu cheguei do trabalho, ela olhou pra mim e falou assim, amor, a gente vai ser líder de jovens. Eu falei assim, eita, eu já fiquei meio assim, É de Deus, né? O mistério é forte. rapaz, é de Deus mesmo. Eu falei assim, amém, amor, Deus já tinha falado contigo, então a gente aceita. E é um desafio, tem que ter coragem, porque não é fácil, mas, igual eu já falei, Deus ele capacita no percurso, então é muito bom poder estar liderando ali a juventude, meu pastor, contigo, Mateus. Está sendo um aprendizado muito grande. Amém. E cai pra nós, né? Liderar jovens não é fácil, né? Não é. Cara, Não é. eu sempre falo assim, irmão Israel, o cara que dirige os jovens e é bem sucedido, pode ter certeza, ele está pronto para dirigir a igreja. Porque é muito difícil, Muito né? difícil. É uma mini igreja, né? É uma mini igreja, né? Como a gente falou lá na nossa reunião, né? Eu costumo dizer que é o departamento mais difícil de ser liderado. Mais difícil. Porque essa geração que a gente pega, como o diácono da agora Israel falou há pouco, tem várias idades, né? Adolescentes e jovens. Então, ou seja, a mente do adolescente é um pouco diferente da do jovem. Uhum. E para te conseguir entender, a gente que já passamos por esse processo de Essa idade, né? adolescentes e jovens, hoje nós somos pais casados, temos uma família, né, a zelar. A gente às vezes tem que voltar um pouquinho atrás também para entender a mente deles. E não é fácil.
E eles são É. exigentes, né? Eles são exigentes São exigentes. e são inteligentes, Uhum. só que assim, eles não têm experiência, né? Então a gente tem que dosar eles, muitas das vezes são muito afoitos para tomar decisões. É Demais. por isso que nós estamos aqui e queremos que ele esteja acompanhando, para ele, muitas das vezes que um líder, nós, na congregação da sede, o irmão Mateus lá no bairro São Paulo, eu no São Domingos, podemos às vezes chamar a atenção de um de vocês que esteja ouvindo, não é por mal de vocês, eu falo para eles. Não, a gente está chamando a atenção de vocês porque nós já vivenciamos isso, né? E nós já temos uma certa maturidade para ensinar algo que nós já vivemos lá atrás. É o que eu falo para ele. Mas voltando à questão, é muito difícil liderar jovem, não é fácil. Quem fala que é fácil tá mentindo e eu não concordo. Tem alguma coisa de errado. É Se tá difícil, fácil, tem alguma coisa de errado. É difícil, tá? E voltando aqui para o nosso irmão Israel, perdão, irmão Christian, qual é o teu objetivo como líder? O meu objetivo como líder é igual fala em Mateus, que Jesus falou, que o nosso dever é fazer discípulos. E o maior objetivo do líder é influenciar as pessoas a seguirem o caminho certo. O meu maior objetivo, Mateus, é que eu consiga influenciar o máximo de pessoas possíveis a seguir o caminho de Jesus, a entenderem que o melhor caminho da nossa vida é seguir Jesus. Então, o meu maior objetivo como líder é influenciar pessoas a seguirem Jesus. E já pensou em desistir como líder? Não, Não? porque apesar de ser difícil, apesar das vezes eu achar que eu não era capacitado, mas eu creio, eu acredito que apesar de eu não ser capacitado, Deus me chamou e eu tenho que cumprir esse chamado. Não porque eu sou capacitado, mas porque quando Deus chama, a gente tem que fazer a vontade dele. Amém. Nosso assunto aqui está sobre liderança, mas assim, eu não conheço a convenção do irmão Israel, não conheço a convenção do Christian e do André, né? Perdão. Eu queria que a gente falasse bem resumido aqui. Eu ia fazer as perguntas aqui para os três aqui sobre a convenção, né? Eu sei que nossos testemunhos são grandes, né? Mas é bom nós falar um pouquinho, né? Irmão Israel, como foi sua convenção? Como que o senhor conheceu a Jesus? Eu conheci Jesus faz pouco tempo também. Como Christian, eu conheci a Jesus em 2023. Ah, não. Então, faz 2 anos e meio que eu sou batizado nas águas. 2023 a minha vida estava um caos. Eu tinha 20 anos de idade. Não tinha um emprego formal, não estava na faculdade, não tinha relacionamento nenhum. Tava aquele jovem que sai do ensino médio, mas que não conseguiu fixar em nada da vida ainda, tava bem perdido. E aí eu fiz o Enem em 2022, e aí o resultado saiu em 2023, né? E aí eu achei que meu desempenho não tinha sido tão legal, nem tava com vontade nenhuma de me inscrever na faculdade, mas meu avô me deu um ânimo, né? E no último dia da inscrição eu me inscrevi pro curso de administração e Deus me deu uma bolsa. Consegui 100%, dá para cursar administração, e lá no curso de administração eu conheci uma jovem da igreja. E no começo do ano eu lembro que estava tudo perdido, então eu fiz um propósito, olha, com Deus. Eu posso não conseguir nada em 2023, nesse ano, pode ser um fracasso, mas eu quero me aproximar do Senhor. Só que naquela época eu era católico. Então eu pensava, vou ir na missa domingo de manhã, vou fazer outra coisa, né, vou seguir outro caminho. Só que aí, na faculdade, nesse trabalho, era uma menina de outro curso, teve um trabalho entre vários cursos, e ela me chamou pra ir na igreja. Eu achei aquele convite curioso, eu falei, vou sentir algo diferente, algo de Deus. Eu vou nessa igreja evangélica, vou ver como é que é o culto deles, vou ver o que eles fazem lá. Mas eu vou sem preconceitos, porque a gente carrega, às vezes, muitos preconceitos do mundo, coisas que a gente não entende. E chegando lá, eu conheci a Deus verdadeiramente. Pude aceitar a Jesus Cristo, pude entender que tudo que estava errado na minha vida e conhecer o caminho, a verdade e a vida, conhecer a Jesus Cristo. Então isso foi em junho, em outubro eu desci as águas, eu nasci de novo por Jesus Cristo, e desde então só vivendo pela graça, pela misericórdia de Deus, mas é gratificante porque Deus tem um ministério em nossas vidas, tem um chamado. Hoje já estou terminando faculdade esse ano, tenho esposa
Deus vem agindo grandemente em nossas vidas. Amém. E só resumindo aqui, você era católico, né? Uhum. Eu também eu era católico também. Mas qual foi esse sentimento, assim, quando você ouviu a voz de Deus e tomou aquela decisão? O que que você sentiu na hora ali? Quando eu ouvi a voz de Deus, foi como se meus olhos se abrissem. Eu lembro quando eu olho para o testemunho de Paulo, ele tinha escamas nos olhos e quando orou por ele para curar, aquelas escamas caíram e ele pôde enxergar novamente. Então eu senti como se eu estivesse cego. E se agora eu podia ver a verdade, agora eu entendi o motivo da vida, eu entendi o significado das Glória coisas, a Deus. né? Paulo fala, morrer é lucro, viver é Cristo. Agora, então eu entendi qual era o significado da vida. Amém. E o bonito é, eu vendo o Israel falando, a gente sente a presença de Deus, né? É porque, assim, o Deus, quem sabe você está nos ouvindo aqui e pergunta, o que que eles estão falando? Eles estão falando de um Deus invisível, né? Mas um Deus real, né? E o incrível é que, imagina, o povo antigamente ele tinha que ver, ó, que é Deus. Ele é assim, tem olhos, mas o nosso ele é diferente. Ninguém consegue ver. É por isso, irmão Israel, que o mundo não consegue entender, Não consegue né, entender. irmão André? A Bíblia é bem, ela é caótica afirmar que é loucura para o mundo, né? A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura. Porque se tu olhar, é loucura, não é verdade? Verdade. Porque assim, nós temos tudo aqui no mundo, os prazeres. Agora imagina o Israel novo, né? O André novo, o Christian novo, acho que é o mais novo daqui, né? E eu, né? Tomar essa decisão. Então é algo assim totalmente contra a mão do mundo. Né, irmão André? Verdade. Como foi a sua conversão, irmão André? Então, a minha conversão foi um pouco. Foi bem. Eu costumo dizer que foi bem forte. Eu também era católico, né? Vinha numa denominação católica. E, conheci a minha esposa, né? A gente não era casados ainda. Depois casamos, né? Mas ela sempre teve assim o cuidado de como me levar para a igreja. Eu costumo dizer que foi ela que me ganhou para Jesus. Eu não era cristão, não era evangélico ainda. Comecei a caminhar através dela. E quando foi em um culto eu lembro que um pregador foi lá em Belém do Pará, no ano de 2014, fez uma pregação muito, muito forte, muito poderosa. E na hora do apelo, como é que eu entendi que a voz do Espírito Santo? Interessante frisar isso aqui. Não tinha ninguém perto de mim no banco. Eu estava no último banco da igreja, mas a igreja estava cheia e eu ficava escondido lá no final do banco. Não, Mas não quando era, não era cristão ali ainda. não era. Eu só tava indo Indo. porque ela tava indo, ela Ah, me sim. convidava, fazia o convite, eu ia, mas eu ainda não tinha aceitado Jesus, não tinha tomado uma decisão. Aí foi muitas pregações para me poder aceitar. E confesso que quando eu tava lá atrás, não precisou ninguém. Eu tô falando da minha convenção, tá, gente? Quem tá me ouvindo, os internautas, os irmãos, não precisou ninguém me fazer o convite, assim, você quer ir lá, você quer tomar uma decisão? Não. Eu mesmo, eu acho que talvez das pregações que eu já estava ouvindo, senti a voz do Espírito Santo falar dentro de mim. E isso me impulsionou. Agora é a tua hora. Agora vai. Hora da E decisão. será que eu tô ouvindo coisas? Será que eu tô ouvindo vozes? Tô ficando louco? Será que eu tô ficando louco? Aí, mesmo assim, mesmo tremendo, sem entender, eu fui lá na frente, sozinho. Aí quando eu cheguei lá na frente, aí que chegou pessoas, obreiros, que eu confessei para eles que eu queria aceitar Jesus. Aí o pregador daquela noite fez a oração, eu aceitei Jesus. E desde 2014 para cá, eu não saí mais da presença desse Deus. Glória a Glória Deus. Estou a até Deus. hoje servindo ele. E desde que eu tomei essa decisão, muitas coisas aconteceram boas na minha vida. Tá bom? Muitas coisas, tá bom.
Tá ótimo, Servir né? a Jesus é bom demais. Não É tem igual aqueles comparação. testemunhos, né, irmão Zé? Eu sempre ouvia, rapaz, se eu soubesse que era bom, eu tinha ido faz tempo, né? Porque Isso. assim, servir a Jesus é um privilégio, né? É um Verdade. Uma privilégio. bênção. E a gente tem que agradecer todos os dias, né? Sim. Porque no meio de uma multidão, Jesus nos escolheu, Deus né? escolheu. Tirou do meio da multidão a gente. E vendo você falar, irmão André, eu lembrei de um pastor, né? Bem na minha convenção ali, que ele falava que Deus falava. Eu disse, Deus fala. Ele disse, ó, Deus fala aqui Uhum. e aqui. E na hora ali da igreja, tu ouviu ele falando aonde? Aqui ou aqui no coração? Através das palavras que foram proferidas durante a pregação, eu fui deixando entrar verdadeiramente, porque tem muita gente que entra na igreja, mas ouve por aqui e sai por aqui. É por isso que não há convenção, né? E Endurece, é né? isso. E assim, quando a pessoa toma uma decisão, tipo a pessoa empurrando a outra, vamos lá, você tem que aceitar. Eu fico um pouco assim, não que a pessoa esteja indo por obrigação, mas tipo assim, tipo a pessoa tá indo tipo coisa, mas tu fazer o convite O pessoal tá voluntariamente meio assim, ô meu pressão, irmão, né? ô meu irmão, você não quer tomar uma decisão hoje? Não é, você não tá pressionando ela, você tá perguntando, né? E ela já ouviu a palavra que foi pregada, né? A pessoa vai tomar decisão se vai lá ou não. Agora é diferente. Quando tu toma uma decisão sem ter ninguém do teu lado para te acompanhar lá na frente, cara, para mim essa foi a voz do Espírito O Santo, Espírito Santo. tá? E detalhe, Mateus, que naquele mesmo ano que aceitei Jesus, no ano de 2020, 2014, eu fui batizado com o Espírito Santo. Uma coisa que eu nunca pensei em falar em línguas, falar em mistério, tá? E até hoje foi eu senti, como tu falou, eu senti a palavra do pregador entrando com uma espada aqui, né? Mas Deus falando aqui, para me tomar aquela decisão naquela hora. Glória E eu a não me Deus. contive e fui lá na frente, aceitei Jesus como eterno Salvador, como eterno e único Salvador da minha vida. E o interessante é, não sei vocês, né? Na minha conversão ali, eu tentei resistir. E quando a gente tenta resistir, parece que cresce mais, né? Eu disse, mãe, eu quero aceitar Jesus. Ela olhou assim, tem certeza, Mateus? Porque ela disse que ela queria me levar obrigado, né? Como você falou, né? Sim, É bom quando a gente ouve ali e vai, né? sim. E eu disse, eu quero, mãe, eu quero. E nunca me esqueço. Cara, é algo fantástico, né? Né, Cristian? O Cristian também aí tem um testemunho forte. Aham. Como foi essa conversão, irmão Cristian? Primeiramente, temos que concordar que todos que estão aqui eram católicos. Era católico. Que eu também era. Olha só. Primeiramente, então, eu comecei. A minha primeira vez que eu fui para a igreja evangélica foi a minha esposa me levando também. Dia 26 de março de 2023 foi o dia que eu pedi a mão dela em namoro. E foi nesse mesmo dia que ela me convidou para ir para a igreja. Que o pai dela era bem rigoroso, né? Bem cristão. Falei assim, vamos para a igreja. Eu falei assim, vamos. E diferente um pouco de vocês, eu não sentia tanto a voz de Deus. E talvez você que esteja me assistindo a gente hoje, você pode até pensar o que eu pensava quando nas primeiras vezes que eu ia para a igreja, que eu esperava sentir algo de Deus, que eu esperava o momento certo. E eu falava para minha esposa, para minha sogra, toda vez que eu ia para a igreja, eu falei assim, ainda não é o momento. Eu vou esperar o momento certo, eu vou esperar Deus me chamar. Eu estava esperando a voz de Deus. Só que foi de março até dezembro, eu falando a mesma coisa, eu vou esperar. Até que chegou em dezembro, na virada do ano, eu estava tomando água, quando o pastor Marcos chamou. Tem alguém para aceitar Jesus? E eu não estava sentindo nada. Não vou mentir, eu não estava sentindo nada. Mas eu pensei, falei assim, eu vou tomar uma decisão. Mesmo que eu não esteja sentindo nada, eu vou aceitar Jesus não porque eu estou sentindo. E muitas vezes a gente falha em esperar esse momento certo. Esperar sentir, esperar... É bom, né? Ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes a gente, mesmo não sentindo, a gente tem que tomar uma decisão. E eu me ajoelhei ali para aceitar Jesus. Aí minha esposa nem sabia. Aí ela se ajoelhou do meu lado. E eu aceitei Jesus naquele momento. E depois que eu aceitei,
foi que eu comecei realmente ouvir a voz de Deus. Mas foi um momento que eu tive que ser corajoso. Mesmo sem sentir, eu me ajoelhar e aceitar Jesus. E hoje estou firme na presença do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É só testemunho bonito, né? Verdade. Glória a Deus. Voltando aqui para a liderança, né? Na minha opinião, né? Todo líder, ele tem que receber opiniões, né? E eu acho assim, irmão Israel, irmão André, irmão Cris, um dos líderes mais difíceis assim é que não aceita opinião. Eu acho que é algo muito difícil, né? Porque se nós observar, irmão Israel, Moisés, ele tinha tudo para dizer, não quero a sua opinião, porque o seu sogro, né? O seu sogro deu uma opinião para ele, rapaz, você vai morrer. Como assim, sogro? Ó o tanto de pessoas aí, cara, tá muito pesado para ti, Puxado. né? Tá muito puxado. E o que ele fez? Opa, ele ouviu. Aí foi orar e Deus, é isso mesmo. Reparta a carga, 70. Então, nós, irmão Israel, irmão André, nós temos que receber opiniões. Às vezes a gente está fazendo uma forma, alguém vai dizer assim, ó, rapaz, tu pode fazer assim que vai. Né? Eu disse, opa, eu vou orar. E Deus vai confirmar. Se é Deus mesmo que está no negócio, e nós temos que estar, né, sensível, né, para ouvir a voz do Senhor. E deu certo, né? Então, o meu conselho aqui para nós líderes aqui, é para a gente ouvir conselhos e orar a Deus, né? Às vezes a gente quer fazer só do nosso jeito, né? Às vezes o Israel pode me dar um conselho e eu não tenho que ficar zangado com ele, né? A palavra bem nordestina, né? Zangado com ele, bravo. Não, eu tenho que receber, pô, eu vou orar. Obrigado, irmão Israel. Mas hoje parece que quando a gente dá uma opinião, as pessoas ficam Ofendidas, né? ofendidas. Não, o cara tá me chamando a atenção, né? Mas a gente não tem que pensar assim. A gente tem que fazer como Moisés. Porque se Moisés não desse ouvido, ele não ia aguentar aquele povo. Verdade. E hoje nós estamos vivendo com o mesmo povo, né? Povo duro. Povo duro. Verdade. Nós falamos isso, não, tá errado, e aquela coisa toda. Por isso que hoje nós vivemos divisões. E parece que isso vai se multiplicando, né? Divisões. Quando a pessoa dá uma sugestão, não quero. E hoje ficou fácil nós de trocar de igreja, né? Só na minha rua ali tem umas 4. Verdade. E antes de eu chegar ali onde eu congrego, eu encontro mais 6. Então hoje a gente tem a opção, mas Jesus não quer isso para nossa vida. Chamar a atenção do André, vou virar as costas, vou trocar de igreja. Isso eu acho que é imaturidade, né? O que vocês acham? Hoje, se você receber uma crítica construtiva, algum direcionamento, né, André? Da próxima vez, dessa maneira, ou eu já tive experiência com isso, o que você acha de fazer dessa maneira? Não. Israel quer me corrigir, Israel tá com inveja de mim, eu vou sair dessa igreja aí, isso aí não é de Deus, não. Então, até às vezes quando a gente vai ter algum comentário, falar alguma coisa, tem que ser muito cuidadoso, porque a gente não sabe como é que a outra pessoa vai interpretar aquilo, né? É verdade. Verdade. As opiniões, né? Que a gente, às vezes, a gente já viveu algum tipo de uma estratégia, às vezes, que a gente quer colocar, né? E a gente já viveu essa estratégia. Então a gente vai passar, às vezes, para uma pessoa, né? E ela não aceita aquela estratégia. Ela quer achar que nós estamos errados e somente a opinião dela tá correta. Aí é o que o senhor falou. Aí quando ela é confrontada ou contrariada por um líder maior, ela se vê na situação de querer sair, né? Assim, ela tipo não está preparada para receber às vezes uma crítica, como o irmão falou, uma crítica construtiva, para que algo venha melhorar no seu departamento, no seu conjunto, né? Ou na igreja de modo geral, né? E essa questão aí de como tu vai falar hoje em dia com as pessoas tem que ter muito cuidado mesmo, porque muitas pessoas mesmo que na verdade nós estamos vivendo uma geração meio mimimi, né?
um pouco mimimi, que não pode falar isso que dói aqui, bate, eu já vou para outra, já vou, não quero mais, já pega a carta de mudança, já vai quer para outra igreja mas graças a Deus eu tenho ouvido orientações, né? Às vezes eu ouço, a gente conversa com a minha esposa, ela me passa alguma coisa, eu vou orar ao Senhor e Deus responde, né? Quando Deus não responde, a gente espera mais um pouco para fazer algo, né? Também eu levo diante do Senhor e vou ver se vai dar certo aquela estratégia mesmo. E também do meu pastor, do nosso pastor, a gente recebe algumas diretrizes para ele, como a gente pode, na verdade eu pergunto, como é que a gente pode fazer uma estratégia, como a gente pode tá fazendo que os jovens entendam sobre a responsabilidade de servir a Deus na liderança, como líder, que um dia eles vão ser líderes, eu explico para eles, que um dia eles vão ser líderes. Então com essa visão de liderança, eu tento capacitar eles para que eles não fiquem só congregando, só ir na igreja por ir, mas que eles aprendam, né, na prática o que é liderança, porque um dia eles vão ser líderes, um dia eles vão passar por esse processo de lideranças. Eu falo para eles, nós estamos aqui com a minha esposa o tempo que na dispensação do Senhor, o tempo que nós ficarmos aqui. Deus quiser nos tirar daqui e levar para outro lugar, Ele vai nos levar e nós temos que obedecer. Então quem vai ficar aqui é vocês. Então nós temos que formar discípulos dentro do nosso conjunto, do nosso departamento, para que eles assumam essas responsabilidades, né? Para que eles tenham essa responsabilidade já de pegar uma obra, quando assim for retirado cada um de nós de uma congregação para algo que Deus quer fazer maior na nossa vida, né? Então essa responsabilidade é muito grande de liderança, tá? E muitos às vezes não estão ainda preparados para ouvir um não, né? Como é que a gente reage quando a gente ouve um não, né? Hoje, na verdade, eu vou para parte um pouco parte de obreiros, se o pastor da congregação falar um não para um obreiro, não, que ele vai pedir para pregar fora, aí de repente o pastor fala assim, por algum motivo o pastor quer testar ele, né? Ele não entende, não está entendendo aquela situação. Aí o pastor fala assim, não, hoje não, meu filho, eu quero que você fique aqui. Rapaz, parece que o obreiro fica... Essa é uma confusão. Parece que eu compro um pé de guerra com ele, tá? E eu sempre peço pro Espírito Santo brindar meu coração para me ouvir e ouvir as críticas construtivas para me poder aplicar isso na minha liderança e ouvir também, quando eu puder ouvir um não do meu pastor, eu saber lidar com a situação da melhor maneira possível. Isso aí, André, é muito importante, né? Tô falando isso aí, é uma das coisas que a gente tem que ter estrutura, né? E às vezes a gente falando aqui é fácil, né, Cristian? Mas quando fala, faz que dá aquela, né? E a gente tem que ter, né? Verdade. Porque, assim, se uma pessoa não conseguir receber, como o irmão Israel falou, ele vai prejudicar ele não apenas dentro de igreja, mas até nos trabalhos. Tudo, né? Em tudo. A pessoa não vai... Porque assim, ó, imagina no trabalho, cara, eu trabalho em estaleiro naval. É muita pressão. Eu trabalho na nave chip, todo dia era aquela... Pá. Eu disse, cara, esses caras não elogiam a gente, cara. Tanto que a gente faz porrada. aí. Era só porrada, mas ali, cara, tu sai dali um baita Cobrança. profissional, viu? Cascudo, né? Cobrança. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Eu saí lá meio ruim psicológico, cara. Eu disse, não, eu não quero nem saber dessa empresa aí. Mas isso assim, é ruim pra gente. Eu, quando me formei em radiologia médica, eu tive 2 matérias de perfil profissional. Como se comportar, como se interagir no meio de grupo, entendeu? E ajuda muito. Então, isso é bom tanto na igreja como no nosso trabalho. Então, tu vê, pegar o currículo de certas pessoas e diz, cara, estuda aqui, tem alguma coisa errada. Trabalha nas empresas tudo de navegante, de Balneário Pissarra, então tem alguma coisa errada. Não é com a empresa, é com você, entendeu? E lá em Navegantes, né? Fala de Navegantes, não mora lá, né? Parece que é normal, né? Tu vê um obreiro, opa, já ir pra cá com a cartinha. Parece que fica, né? Fica andando ali. Então, assim, eu acho que nós temos que melhorar nisso aí. Tá preparado, né? Ter o coração para receber o sim e o não, né? Então, o que tu acha, Cris? Sobre esse assunto de troca de igreja,
eu não consigo parar de pensar em uma frase. Muitas pessoas estão na igreja, não é por Jesus. Muitas pessoas estão na igreja pelo homem. Às vezes as pessoas aceitam Jesus ali, começam a frequentar a igreja, e começam a ter intimidade com o pastor. Aí quando começa a passar os anos, o pastor sai, acabou Jesus. Acabou Aí Jesus, aquele obreiro sai junto com o pastor. parece que Deus deixou de existir. Porque ele não estava ali verdadeiramente por Jesus, estava ali pelo homem. É o que está acontecendo em muitas congregações, e a gente vê isso até mesmo na nossa. Quando E que teve, sofre é o ministério, né? Sim. quando teve essas trocas de pastores, tanto de gente que saiu. O pastor vira ídolo, né? E a gente vê que essas pessoas não estavam por Jesus. E é algo muito complicado e é algo que está acontecendo em várias congregações hoje. Cara, falando aqui, parece que abre a mente da gente, né? Eu lembrei agora de um líder. Esse líder é top demais, cara. Parecia um novo líder, né? Pregando nas ruas. E esse líder chamou a atenção nas ruas de Jerusalém. E o comentário é, ó, rapaz, tem um cara aí totalmente diferente. Ele prega diferente de todos. Ele prega diferente dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Aí parece que eu vejo as pessoas pedindo as cartas. O pastor João Batista, eu vou ter que seguir ele. E o interessante é que aquele líder não fica com ciúme, não fica brabo, né? Triste, né? Não fica triste. Eles podem seguir. Eu vim apenas preparar o caminho. Entendeu? Olha a estrutura de um líder. Não ter medo de perder, né? Isso. Tá preparado. Porque ele sabe quem está formando, né? E nós temos que ter essa preocupação de que de quem é nós, de quem é a nossa identidade, do que é a nossa liderança. O que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo para o homem, como o nosso irmão Cristo falou. Nós estamos fazendo para Jesus. Né? Aí João Batista, pode seguir ele. Pode ir. É ele mesmo que você tem que Mas se seguir. vocês ficar aqui, nós vamos fazer a obra do mesmo jeito. E perceba que a liderança tem a sintonia. Aí tem pessoas que não têm experiência, né? Viu lá um dos discípulos de João Batista expulsando demônio, né? Fazendo ali a obra do Senhor. O discípulo de Jesus disse, Senhor, manda ele parar. Ciúme, entendeu? Então nós temos que parar com isso. Nós temos que servir o reino. Nós viemos aqui apenas servir o reino de Deus. E Jesus, ele é um baita de um líder, né? Ele é exemplo de liderança. Maior. A liderança maior, né? Jesus, como líder, ele perdoa. Ele não fica com mágoa no seu coração. As pessoas, Senhor, quantas vezes? Verdade. Quantas vezes que tem que perdoar? É 70? 70 vezes 7 Olha por aí. dia. Olha a liderança. Por dia, né? Por dia, né? Meu Deus do céu. Pra cada pessoa. Isso é pior. Então, a liderança de Jesus, ela nos ensina, né? Ela nos ensina a perdoar, ela nos ensina a amar e ela nos ensina a suportar. Olha quanto que Jesus não suportou o discípulo dele. Pedro, né? Jesus. Pedrozão armado, mas Jesus deixa uma hora. Entendeu? Então, Jesus é um exemplo de liderança. Ele prega com autoridade. Então, nós temos que ter autoridade. Autoridade não é eu mando. Não, autoridade é equilíbrio. Jesus diz lá, foi-me dado todo o poder e autoridade. Então, ele foi um líder essencial. Né? E que nós possamos seguir esse exemplo, né? E será que se nós estamos tomando decisões corretas diante de Deus? Ou nós estamos tomando nossas decisões por pressões internas? Nós temos que ter cuidado nisso, né? Nossos passos como líderes sempre tem que ser guiado por Deus, né? É verdade. Qual é o nosso objetivo? Falo aqui em geral. Qual é o nosso objetivo como líderes no nosso ministério? É para somar ou é para diminuir? É para somar, né? Pra somar. Pra somar. Multiplicar, né? Pro reino, né? Multiplicar pro reino. Isso. A nossa alegria é ver a obra do Senhor, não só no nosso ministério, né? Mas em todos, a obra do Senhor crescer, né? Expandir, alcançar jovens, né? Sim. E um dia nós fomos liderados e hoje nós temos essa oportunidade de liderar. Então que nós possamos fazer com excelência, né? Israel, O melhor pro Senhor, né? o maior possível. Verdade.
Vou fazer outra pergunta aqui. Irmão Cristian, pro irmão Cristian agora. Pode falar. Como líder, qual o seu objetivo de ver a juventude ali? Como é que o senhor quer ver ela crescer ali na obra do Senhor? O crescimento dela. Eu quero ver jovens que estão verdadeiramente ali por Jesus. Quando a gente estava no último culto jovens, eu e o Matheus ali estava no púlpito, a gente olhou para o nosso banco de jovens e bateu um receio, bateu uma tristeza de ver o banco de jovens com poucos jovens. Tipo, a gente realmente bateu uma tristeza ali no coração, assim, de verdade. E nosso objetivo, tanto meu como do Matheus, é que a gente venha fazer a obra de Deus na juventude para crescer não apenas de jovens que só queiram estar ali no banco. Porque hoje a gente vê nas juventudes que no grupo, às vezes, do WhatsApp de jovens tem 20 jovens e na igreja só tem 5. Na EBD só vai 2. Então, o meu objetivo para crescer a juventude é que tenham pessoas ali que realmente estão interessadas em fazer o melhor para Deus. Que estão ali interessadas em fazer a obra, em ler a palavra, porque às vezes eles vão para a igreja, só que fora da igreja, as pessoas olham para os jovens e ficam, esse é cristão? Não, parece que é do mundo. E esse é o complicado hoje. Então, meu maior objetivo é que a gente não treine jovens apenas para a igreja. Porque hoje a gente vê jovens que já são líderes de banda, com pouca idade, já com 15 anos, a gente já vê jovens que têm um cargo acima na igreja. Só que fora da igreja tem medo. Dentro da igreja até parece ser um pouco maioral, tem os cargos, mas fora da igreja ele tem medo de falar de Deus. Então, que a gente treine jovens, que a gente influencie eles não apenas para ser alguém na igreja, mas fora da igreja. Porque para a gente trazer jovens para a igreja, para a gente encher a juventude, precisa fazer o quê? Evangelização. E o que está acontecendo com os jovens hoje aqui fora da igreja, não está acontecendo isso. Ele não está sendo Cristo para as outras pessoas. E a maior forma de aumentar a juventude é quando a gente reflete Cristo. Porque às vezes, sem falar uma palavra, as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão ter a vontade de servir a Cristo. Ó. A pergunta que fica no ar é: nós estamos preparando jovens para fora? Ou estamos preparando jovens só para dentro da igreja? O interessante, irmão André, Sim. é que Jesus ele passa ali 3 anos, né? E meio ali com os discípulos ali, ó. Tô contigo, tamo junto. E Jesus ia fazendo as obras e os discípulos ficavam, meu. Aí Jesus disse, olha, vocês farão obras maiores do que essa. Vocês estão vendo o paralítico andar? Vocês vão fazer maiores. E o interessante é que Jesus não fica com ciúme. Porque tem assim, né, irmão Israel? Eu quero fazer, mas eu não quero que o Cristo faça mais do que eu, não. Eu sou o primeiro, né? E nós não tem que ter isso. Perceba que Jesus não teve isso, né? E Jesus, ele estava preparando eles, como o irmão Cristo, boa colocação que ele colocou, que não estava preparando só para ficar em Jerusalém, não. Mas até os confins. Então, essa é a nossa visão, né? Como líderes, né? Eu até postei uma frase bem bonita, eu vou até aqui mostrar aqui. Coloquei ali no grupo da juventude. É assim, ó. Antes de ser líder, o sucesso é consistir em crescer, né? No caso, a gente, né? Quando você se tornar um líder em sucesso, significa fazer outros crescerem. Então, o nosso objetivo aqui não é aparecer, né? Se hoje o André sair lá da São Domingos, não vai parecer um líder como ele. Não. Se um dia, como ele falou, sair de lá, ele tem que deixar alguém melhor do que ele. Melhor. Isso aí. O que tu acha da liderança de Elias? A liderança de Elias. Vamos lá. Elias foi um profeta, né? Muito usado por Deus no Antigo Testamento.
e os feitos dele, né, repercute até hoje na história bíblica, né? E sucedeu que depois dele, ele deixou Eliseu, né, para assumir o posto, né? E o que eu acho da liderança de Elias? Elias tinha uma liderança muito ousada, né? Forte, porque Elias, quando ele vai confrontar o rei Acabe, ele era um líder que ele não tinha medo, ele ia pra cima mesmo. Tanto que ele foi o único que desafiou, bateu de frente com o sistema do Acabe e da Jezabel, né? Mostrou o que ele estava de errado perante todo o povo, não escondeu e não se vendeu, né? E ele também ali, ele mesmo deixou, né, depois que a gente não se vê mais falar de Elias, mesmo assim, deixou muitos profetas para seguir os mesmos passos que ele deixou, né? Foram guiados esses mesmos profetas, juntamente com Eliseu, para poder combater ali as heresias e a idolatria de Israel, né? Naquele momento. Então, para mim, a liderança de Elias, ela foi uma liderança, uma tipificação da liderança parecida com a liderança de Cristo. De Jesus, né? Só que sentidos diferentes, né? Sim. Porque Elias bateu de frente com o sistema mesmo. E tanto que ele sentiu medo, né? Quando foi ameaçado tirar a própria vida dele. Era uma coisa normal, né? Que todos nós temos medo, né? Mesmo de servindo a Jesus. Mas ele foi se esconder. Mas Deus falou lá com ele na caverna lá. Olha, a obra que eu tenho para fazer ainda não acabei. Sai dessa caverna e vai para cima. Vai que eu vou te usar cada vez mais. E Elias foi tanto que foi um profeta que não viu a morte, né? E Jesus fala, né? Quem as pessoas dizem que eu sou, né? Aí os discípulos até falam, uns dizem que tu é Elias, Sim, né? Tem verdade. essa Jeremias, um dos profetas. essa coincidência, né? No mistério deles. Isso. E o interessante é que Eliseu pediu algo bem desafiador para Elias, né? Desafiador, verdade. Elias poderia ficar com ciúme. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, Sim. irmão Cristian. Verdade. Sabe o que ele pediu? Porção dobrada. Eliseu, ele queria ser mais usado do que o líder dele. Disse, olha, André, tu foi até usado, Sim. mas eu quero ser mais usado. E Elias não ficou com ciúme. Uhum. Tu quer ser mais usado do que eu? Quero. Então, se tu me ver subir, tu vai ser mais usado. E ele perseverou e foi mais usado. E Jesus falou para os discípulos, vocês querem ser mais usado do que eu? Quero. Então, se vocês crerem, vocês vão ver coisas mais extraordinárias. Verdade. Então, é o que nós estamos falando. Nós não temos que ficar com ciúme, não. Verdade. Entendeu? Se amanhã surgir, né, lá em São Domingos, o segundo, e ele se destacar, amém. Amém. Se aparecer lá na sede, lá para ajudar o Israel, amém também. Amém. Não tem que ter esse ciúme. O Cristo está pregando mais do que eu. O André tem uma oratória mais bonita do que a minha. Uma homilética, né? Uma interpretação bíblica melhor do que eu. A gente não tem que ficar com ciúme. Pelo contrário, tem que glorificar o nome do Senhor, né? Porque é Verdade. tudo que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. É Então, Jesus, ele nos ensinou isso, né? A preparar pessoas para ir para o mundo. Amém? Verdade, Amém. Amém. Verdade. E reforçando aqui, dia 13, né? Nós estamos com o nosso congresso de jovens, né? Congressão. O congresso... Pode falar um pouquinho aí, Israel, nosso congresso. Já pode até deixar um convite, né? Ô, Glória. Então, dia 13 de junho vai ser o Congresso de Jovens ali da Juventude Bom Pastor, do bairro São Paulo, né? É Rua Francisco de Paulo Seara. Qual o número, Matheus? 790. 790. Você é nosso convidado. 7 horas oração, começa às 7h30 o congresso, vai ser bênção de Deus. E você é mais do que nosso convidado. O tema é João, capítulo 15, versículo 16. Escolhidos para frutificar. Amém. Aí tá aí o convite do nosso coordenador, né? Coordenador ali da Assembleia de Deus Bom Pastor. E também a gente está programando
um culto evangelístico, né? Na rua, né? Glória. A gente já comentamos aqui, né? E queremos deixar até o convite para tu pregar para nós ali. Ô, Glória. Não é um convite, é um chamado, né? Chamado de manhã, né? Então, nós temos que fazer esse trabalho, irmão André, irmão Israel, irmão Cristo. Sair pelas ruas, né? Tem que sair. Como o discípulo fazia, né? Pregar o evangelho, despertar os jovens ali a fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Já é 9 horas, vamos encerrar por aqui. Tá bom? Amém. Falar mais um pouquinho. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Então, que nós possamos ser líderes com excelência, né? Que nós possamos fazer o melhor para Jesus, né? Não para o homem, mas para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Quero agradecer aqui pela presença do irmão Israel, por ter Amém. atendido o nosso convite. Muito grato a Deus, né? Que os céus possa Para pagar. Deus. Quero agradecer também ao nosso amigo, né? André, Amém. né? Esse ministro do Evangelho aí, que tem Eita glória. pregado o Evangelho, né? Que tem cada dia mais se apaixonado por Cristo. Deus abençoe sua vida. E também quero agradecer ao meu amigo, irmão Christian, por ter recebido esse desafio, né? A primeira vez que participo de um podcast. Primeira vez. Rapaz, ficou nervoso. Um pouquinho. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? E que Deus possa abençoar a sua vida. Você que vai ver esse podcast, que você possa compartilhar. Você que não é inscrito, né? Na MC Produções, você possa se inscrever e que Deus possa abençoar no nome de Jesus. Quero deixar a oração final com o irmão Christian aí, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai celestial, te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos aqui na Tua presença, Pai amado, para falar sobre liderança, Senhor. Pai amado, vem te pedir essa noite, Senhor, nos capacitar, Senhor, como líderes, Pai amado. Que o Senhor venha fazer com que a gente seja, Senhor, líderes, Pai amado. Que a gente venha influenciar pessoas, Senhor. Que a gente venha aumentar a nossa juventude, Senhor. Não de pessoas que estão ali pelo homem, Senhor, mas pessoas que estão ali pelo Senhor, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui essa noite, Pai amado. Senhor, venha nos guardar, venha nos proteger, venha nos levar em paz para a nossa casa, em segurança. E que o Senhor ficar conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bem na hora do meu celular descarregar.